Bom dia, igreja. Shalom para todos. Shalom para todos, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de louvar, Senhor, o teu nome, de poder manifestar nossa gratidão pela sua bondade, pela sua fidelidade. Nós oramos que o teu Espírito Santo nos abençoe nessa manhã, faça-nos entender, Deus, a importância de nós sermos bons administradores do reino do Senhor, Pai, bons mordomos, e que o Senhor possa trazer, Deus, uma reflexão no nosso coração, se nós, Deus, estamos sendo fiéis a Ti, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, gente, povo bonito, né? Povo de sempre. Graças a Deus por isso, né? Maravilha. Vou fazer igual aqueles pregadores, né? Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí, vê como é que essa pessoa é tão bonita. Graças a Deus que o Senhor, né, está conosco. Graças a Deus, gente. Nessa manhã, irmãos, eu gostaria de tratar da continuidade na mensagem que eu comecei semana passada, porém, fazer uma abordagem de uma outra característica de José, que eu não abordei, gostaria de falar hoje sobre administração, sobre contabilidade, sobre finanças. Isso talvez seja um tabu para a igreja, falar sobre dinheiro de uma forma correta. Infelizmente, nós temos noticiado, nós temos visto, nós temos percebido, analisado, e etc, vários escândalos eclesiásticos, vários escândalos nas igrejas em relação a dinheiro. Sim ou não? Sim. Infelizmente, hoje em dia, quando você chega para ir para evangelizar alguém, você já tem que quebrar o primeiro paradigma, o primeiro conceito, que as pessoas já criaram, obviamente, porque de escândalos que acontecem frequentemente em igrejas. Mas ainda continua sendo um tabu nós falarmos sobre dinheiro e instruirmos o crente da igreja. Porque, a princípio, quando você ouve a palavra dinheiro na igreja, o que você já se lembra? Como eu acabei de dizer, dos escândalos. Mas eu não queria falar sobre escândalos aqui, e muito menos para você vender a sua casa, entregar a chave aqui na igreja e morar debaixo da ponte, que Deus vai te dar uma casa na praia. Não é isso. Nós não acreditamos que a prosperidade seja isso. Nós acreditamos que Deus supre todas as nossas necessidades. E o nosso lema é justamente esse: trabalhar com as nossas mãos e confiar em Deus para o nosso sustento. E Deus tem sustentado a gente. Amém, irmãos? Deus tem sustentado cada um de nós, porque nós temos sido fiel ao Senhor, o Senhor tem sido gracioso conosco, e nós temos trabalhado com as nossas mãos, confiando em Deus, para que Deus possa nos sustentar. Só que, quando nós olhamos para a vida de José, na análise que eu fiz semana passada, no domingo passado, a respeito das práticas morais de José, da vida diária de José, das decisões importantes que José tomou, até chegar onde chegou com 30 anos de idade, eu gostaria agora de tratar, nessa escola dominical, essa segunda parte que vai falar sobre gerência, que vai falar sobre administração, vai falar sobre contabilidade, vai falar sobre gastos, vai falar sobre fidelidade, vai falar sobre investimento, vai falar sobre uma série de coisas. Algumas dicas do que você precisa fazer e alguns erros que muitas pessoas cometem na administração financeira. Talvez seja algo impossível de você responder ao contrário. Quem aqui nunca pensou, ou talvez nunca teve uma dor de cabeça, vamos colocar assim, sobre questões financeiras? Quem aqui talvez nunca teve uma conta para pagar e esperou que o dinheiro chegasse para poder pagar a conta? Tem alguém aqui que não
não pensa em nenhum momento, ou não pensou em nenhum momento sobre questões financeiras? Talvez os mais novos que são dependentes dos pais. Talvez. Mas, essas pessoas que talvez são dependentes dos pais, eles têm pretensões. Eles querem fazer algumas coisas, eles querem adquirir algumas coisas, quer um tênis melhor, quer uma roupa melhor, quer ir no cinema, quer comer uma pizza, quer passear com os amigos, quer fazer uma social, quer comprar roupa nova, sim ou não? Sim. Porém, nós vamos entender que a grande maioria das pessoas não entendem sobre finanças. E por isso, traz-se uma carga negativa para o Brasil, de que a maioria dos brasileiros, por exemplo, são endividadas. Justamente por não saber controlar, justamente por não saber administrar aquilo que chega em suas mãos. Então, o tema dessa mensagem de hoje, continuando a trajetória de José, é um azul. Meu time é o Cruzeiro, né? Azul. Mas ele está negativo. E vai ficar mais negativo aí, né, Tio? Talvez vai perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B para cair para a Série C. Então, assim, é um paradoxo. A minha vida é um paradoxo. Eu sou azul do Cruzeiro, mas sou vermelho do Flamengo. Entendeu? Melhorou. Então, é um paradoxo, né? O azul, gente, por que azul? Azul, quando a gente vai ver na contabilidade, azul traz o quê? A cor azul traz confiança, paz, tranquilidade. O vermelho é o quê? Guerra, sangue, sofrimento. Sofrimento, né? Tristeza, angústia, lutas, aflições. Vermelho é vitória, sangue e também derrota, porque alguém morreu. Gente, então eu quero falar assim, ó, vivendo no azul. Pelo menos se você está no vermelho, esquece o momento vermelho agora. Pelo menos imagina você vivendo no azul. Graças a Deus que Deus nos deu a capacidade de nós imaginarmos. Né? Se você fechar os seus olhos aí por um instante, você você pode se imaginar nas Ilhas Maldivas. Ó, nesse exato momento, né, comendo camarão com uma, sei lá, coisa maravilhosa assim. Na hora que abre os olhos, você assim, nossa, não estou fazendo nada disso, né? Mas você pode se imaginar. Se você está no negativo, ou se você nem sabe onde está, pelo menos imagine-se no azul. Vida financeira saudável. Tá? Vida financeira saudável. Nós vamos tratar sobre José. Vamos ler um texto aqui, para a gente ser bíblico, né? Em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Para quem não sabe, aí fica depois da capa principal da Bíblia. E antes aí de Apocalipse. Gênesis 41, versículo 34. Vai falar sobre José, quando ele é feito governador do Egito. Quando ele tem ali um upgrade, né? Ou seja, ele passou de escravo para governador do Egito. Quando Faraó teve aquele sonho das espigas magras, aquelas espigas feias, e das vacas magras, vacas gordas, essa expressão vem daqui da Bíblia, vacas magras. A Bíblia diz que os magos, os intérpretes de Faraó do Egito não conseguiam interpretar aquele sonho que o rei tinha. Então mandou chamar aquele escravo que estava na cadeia, a pedido do padeiro, e quando José chegou, José interpretou esse sonho e disse o seguinte, versículo 34, José traz um conselho para Faraó, faça isso, versículo 32, desculpa, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra.
e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, aqui nós percebemos um conselho que vem de Deus, irmãos. Deus disse que haveria 7 anos de fartura, e houve, e Deus disse que haveria 7 anos de escassez, e houve. Mas para que Faraó e o Egito pudessem ser vitoriosos no meio do caos, precisou de um conselho divino, a administração. A maneira certa de administrar. Enquanto está vivendo em abundância, administre bem, porque os dias de escassez vão vir. Os dias de escassez vão vir. Deus está provando isso através dessa crise que está tendo mundial. Os dias de escassez vieram. Os ricos ficaram mais ricos, também perderam dinheiro. Todo mundo perdeu dinheiro nessa crise. Mas talvez quem estava melhor preparado, quem talvez administrou melhor, conseguiu, pelo menos, superar um pouco. Então, assim, os dias de fome vão vir para todo mundo. Os dias de dificuldade vão vir para todo mundo. As contas vão chegar para todo mundo. Não adianta só passar o cartão de crédito, porque a fatura vai vir. Né? Você, geralmente, eu sou assim, eu escolho mais para o final do mês, né? Deixa para a fatura vir no final do mês, mas vai vir. Não adianta você aproveitar o melhor dia de compra do cartão de crédito, você ter 46 dias, mas chegar no 46º, chegar. É aí que mora o perigo, né, irmãos? É aí que mora o perigo. Então, assim, aí nós vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre finanças. Talvez você vai dizer o seguinte: João, eu não acho esse assunto muito importante falar na igreja. Eu quero trazer umas informações para vocês que são bíblicas e são informações que as pessoas padecem por não tê-las. Observe o que a Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Aqui eu vou trazer apenas alguns conselhos bíblicos. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. O dinheiro, sim, todos nós precisamos. Você precisa de dinheiro desde que você levanta até quando você dorme, até quando você morre e gasta dinheiro. Nós percebemos que o amor ao dinheiro, ou seja, você colocar o dinheiro acima de qualquer outra coisa, ou seja, como a sua primeira prioridade, a coisa mais importante, a busca excessiva por ficar rico, a busca excessiva pelo dinheiro, isso é a raiz do mal. Agora, o dinheiro não, irmãos. Nós temos que falar sobre isso. Porque aqui tem vários administradores. Aqui tem várias pessoas que recebem bem e pessoas que recebem mais ou menos. Então, se você não souber administrar o seu dinheiro, talvez essa seja o meio pela qual Deus observa e abençoa cada um segundo aquilo que cada um aplica, segundo cada um administra. Porque pensa comigo, se você é um bom administrador, você acha que Deus vai confiar mais em você ou menos em você? É uma escola dominical, por favor, me ajuda aí. Vai confiar mais ou confiar menos? Vai confiar mais. As pessoas vão ter mais segurança em investir em você ou investir nas pessoas que não sabem administrar e não estão nem aí? Vai investir justamente em você que sabe investir. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há
porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós, como crentes, temos que ter um propósito pela qual nós ganhamos dinheiro e queremos ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro não adianta nada, irmãos. Isso é vaidade. Ter dinheiro simplesmente para ter dinheiro não adianta nada. Você tem que ter um propósito pela qual você tem o seu dinheiro. Um propósito pela qual você trabalha e ganha o seu salário. Um propósito pela qual, quando você receber uma oferta, você sabe o que você vai fazer com ela. Tem muita gente louco de ficar rico, mas qual o motivo? O porquê? O porquê? É para aproveitar as coisas do mundo? A Bíblia nos ensina a respeito de administração. O que a Bíblia nos ensina a respeito do propósito do dinheiro? Irmãos, nós como crentes, nós como servos do Altíssimo, administradores do reino de Deus, nós temos que usar o dinheiro especificamente para que o próximo possa conhecer a Jesus. Se nós usarmos o dinheiro somente para o nossa própria autossatisfação, nós não estamos chegando no objetivo que Deus traçou para nós. Quando você vê tantas coisas, por que você quer uma casa na praia? Por que você quer um carro Y? Por que você quer uma casa Y? Por que você quer tudo isso? Por quê? Qual é o motivo? Se nós não vamos levar esse dinheiro para além morte. Qual que é o motivo? Nós temos que saber o motivo. A Bíblia está dizendo o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores. Isso aconteceu, se eu não me engano, esse ano, um italiano, que ele juntou dinheiro durante 30 ou 40 anos e foi guardando literalmente debaixo do colchão, Felipe. Foi guardando literalmente debaixo. E quando isso para comprar uma casa. Quando ele chegou ao valor X para comprar a casa, ele foi tirar o dinheiro que estava guardado. Você acredita que a traça e a ferrugem acabou com o dinheiro? Acabou com o dinheiro. Quando ele foi para tirar, o dinheiro já não prestava mais, já estava todo deformado. As notas, todas deformadas. Então, assim, sabe, nós não vamos levar o dinheiro, talvez as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, mas esquecem que isso em si não é a prioridade. Quantas famílias, quantos pais não viram seus filhos crescerem porque estava totalmente afobado em ganhar dinheiro? Aqui em Caxias isso é clássico. Isso é clássico. O que talvez você conhece, o que eu conheço aqui nessa cidade, de pessoas que trabalham e depois fazem serão, ou seja, hora extra no serviço, e talvez não tenham tempo de ficar com a família, não tem tempo de ficar com os filhos, perdem os filhos, trocam, em vez de ficar o tempo com os filhos, dão objetos e presentes para que isso possa recompensar. Exatamente isso, a Bíblia, Jesus já disse isso. Jesus disse isso. Lucas 19, Lucas 16, 9. A Bíblia já dizia isso. Então, irmãos, só para quebrar esse paradigma, né? Eu vou trazer algumas informações para vocês. Eu não vou explicá-las, mas eu quero só para quebrar o paradigma. Se vocês quiserem participar, perguntar ou acrescentar, fiquem à vontade. É uma escola dominical. Alguns informativos, para vocês entenderem que a Bíblia fala bastante sobre dinheiro. Há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses na Bíblia. Há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Vamos quebrar o preconceito.
Segundo informação, Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes nos evangelhos. 80 vezes nos evangelhos. Quase a metade das parábolas de Jesus mencionam finanças. Menciona din-din, dinheiro, bens, posse. Metade das parábolas de Jesus fala sobre dinheiro. Vamos lá. Do Covid, mais de 1 milhão de empresas fecharam as portas. Tudo envolto em relação a finanças. Atualmente o Brasil tem cerca de 14 milhões de desempregados. Crise financeira pode elevar o risco de suicídio. Aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz um estudo há uns 4 anos atrás sobre suicídio, não que eu queria me suicidar, né? Mas uns 4 anos atrás eu fiz um estudo sobre suicídio, que o Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Viamão, é considerado a capital mundial do suicídio. Se juntar todos os estados brasileiros, menos Rio Grande do Sul, os números são o estado do Rio Grande do Sul. Então, presta atenção, muitas coisas são voltadas a questões financeiras, especificamente as terras dos alemães, a cultura germânica, a cultura alemã, a cultura aqui, nosso vizinho, Nova Petrópolis, Gramado, e aí vai aqui para baixo, Nova Hartz, Dois Irmãos, Campo Bom, Campo Bom, fala igual mineiro, Campo Bom, né? Camaquã, a terra do seu Gilson Estrelau, que reside aqui conosco, por exemplo, ele me contou na época, e fui perguntando nativos, né, dessas regiões. E eu perguntei para ele, e ele disse o seguinte: olha, muitas pessoas que têm, assim, perde de vista a quantidade de hectares que tem de terra, elas se matam por endividamento, por questões financeiras. Por questões financeiras. Irmãos, tem muita gente tirando a própria vida porque ficou endividado. O dono, se eu não me falha a memória, da Eberly, aqui em Caxias do Sul, que é podre de rico, ali no bairro Jardim Hortência, aqui em Caxias, na época que ele estava participando de uma questão lá, ele investiu, se eu não me engano, 10 milhões de reais. E ele colocou abaixo dele, nesse marketing multinível, muitos empresários. Só que isso aí quebrou. Quer dizer, quebrou não, isso aí era muito falcatrua. E a Polícia Federal estava investigando, e, enfim, fechou aquilo ali. Esse homem, imagina, um bilionário, ele se matou. Ele se matou. Por quê? Porque ele viu em crise e viu que aquelas pessoas que eram ricas, que estavam abaixo dele, estavam pressionando, se matou. Então, tem muita gente se matando. Tem muita gente se matando. Então, assim, se nós olharmos e pesquisarmos nessa crise, nessa situação, né, que muitas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas que talvez pensaram em se matar, ou matar lá a família, porque não tem condição financeira. Então, a crise financeira afeta muito o emocional. Quando nós olhamos, por exemplo, olha lá, isso na Agência Brasil, problemas financeiros elevam o estresse, afetam a autoestima e causam depressão. Quantas vezes, talvez, você, por uma questão menor, em comparação com essas pessoas que eu estou citando, quantas vezes você ficou, talvez, pensando, e aquilo ali te fez mal? Você pensando, poxa vida, mas eu tenho que pagar R$1.000, só um exemplo, eu tenho que pagar R$1.000, mas eu só tenho R$200, e os meus gastos fixos são de R$600, e vira uma bola de neve. Isso causa estresse, isso causa tensão familiar, isso causa depressão, isso causa uma autoestima baixa, uma baixa estima. 46% dos casais brasileiros brigam por questões financeiras. Então tem muita briga dentro de família por questões financeiras. Talvez a esposa que toma conta do dinheiro, ou o esposo que toma conta do dinheiro, ou os dois tomam conta, cada um do seu dinheiro, mas vamos supor, o esposo toma conta do dinheiro, e o esposo diz assim, não, isso aqui não dá para comprar, nós estamos... Aí talvez
que não tem noção dos gastos, não tem noção de números, não tem noção de nada, ou vice-versa, vai dizer assim, não, mas eu quero, não, tem que comprar, eu estou precisando, mas o esposo dele não posso, não tem condição. Gente, tem muita briga. Tem muita briga. 46, a metade, basicamente, dos casais. Então, de cada 10 casais, 5 brigam por questões financeiras. É uma coisa assim impressionante. Então, nós vamos analisar ali, 48% dos brasileiros são organizados financeiramente. E 75% das pessoas que têm cartão de crédito são endividadas. Então, de 1.000 pessoas, 750 estão endividadas. Era a proposta do Ciro, né? Tirar todo mundo do Serasa, né? do dono da SPC. Imagina quantas pessoas estão no SPC e Serasa, com o nome sujo, negativado. Não pode comprar, talvez, uma coisa fiada em algum lugar, porque está SPC e Serasa, está com o nome sujo. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa, e tem vezes que a pessoa, para sair do SPC e Serasa, demora anos, e 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 anos, espera caducar a dívida para poder fazer uma nova dívida. Até o devorador tem medo de chegar perto. E isso é verdade. Então, assim, isso é só para a gente quebrar o paradigma. Agora nós vamos para as questões práticas. Vamos para as questões práticas. 3 regras para nós vivermos no azul. 3, só 3. 3. Vamos lá, 3 regras. A primeira, já começo logo com o pé na porta. Gastar menos do que ganha. Ou seja, um exemplo, vou trabalhar com números baixos para cada um entender. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 2.000. Você não pode gastar 1.001. Você não pode gastar 1.050 centavos. Você ganha 1.000. O seu limite é 1.000. Essa é a primeira regra básica. A primeira regra básica. Ah, João, mas eu ganho pouco. É tudo proporcional. Tudo proporcional. Se você ganha Y, você não pode gastar X. Ou seja, qual que é um conselho, uma coisa interessante para você fazer? Você vai mapear os seus gastos e criar metas financeiras. O que isso significa? Significa, irmãos, que vocês vão definir o quanto vocês querem usar para cada área da sua vida. Para cada área da sua vida. Quanto você quer gastar? Eu fiz aqui para vocês, eu vou entregar, vou pedir a Giane para poder entregar para nós. Você entrega para nós, Giane? Eu fiz isso aqui para vocês para poder auxiliar vocês. Talvez vocês disseram, eu não preciso disso, eu já sou expert nisso, eu já sou bom nisso, eu já faço. Graças a Deus, cara. Muito bom isso aí. Mas se você, talvez, assim, tiver um olhar humilde, assim, não, eu preciso dar um controle a mais, eu preciso dar uma segurada a mais, eu preciso dar uma disciplinada a mais, eu preciso pensar mais. Então, pega esse papel. É de graça, tá? Você entrega para mim, Levi? Um para cada um, tá? São 2 folhas, tá? São 2 folhas. Nessas 2 folhas, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Mapeie seus gastos. Eu ouvi falar tanto sobre anotação, sobre disciplina de organizar finanças, né? Por que você faz isso? Eu comecei a fazer isso em 2011. 2010, 2011. No meu 3º ano de seminário, que eu dei valor mesmo a essa questão financeira, enfim, ganhava bem pouquinho, mas dei valor à questão financeira. Talvez você que ganha pouco, não vou precisar fazer isso aí, porque não vai precisar fazer quase nada, né? Eu não ganho muita coisa. Mas, assim, o que é importante, gente, é o princípio. Porque, independente do valor, se é muito ou pouco, mais ou menos, você mantém o princípio. Então, esse é o princípio. Então, eu comecei a fazer isso em 2011. Comecei a anotar todas as coisas. Todos os gastos que eu tive.
Seja gasto alto, gasto baixo, gasto médio, seja gasto com comida, qualquer valor que eu gastava, não importava em que coisa fosse, eu anotava o controle financeiro. Só que eu fui começando a aperfeiçoar essas questões, porque não adianta você anotar só por anotar, só para falar que você está anotando. Ah, não, eu estou anotando. Ah, não, eu consegui anotar. Eu lembro que, muitas vezes, muitas pessoas falavam a respeito de finanças e batia aquela emoção de realmente poder fazer contabilidade, etc, 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 pessoal. E a pessoa fazia um mês, fazia 2 meses, chegava no 3º mês, o negócio despencava. Falei assim, nossa, eu nunca mais fiz isso aí. Está guardado até hoje o caderninho que eu tenho para anotar minhas finanças. Então, assim, tudo envolve disciplina. Porque se você não mapear os seus gastos, se você não colocar quanto você vai querer gastar por cada área da sua vida, você vai se perder, você vai se embolar financeiramente, e daqui a pouquinho você vai estar com, falar esse palavreado, né? Dívida. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Não recebeu? Vamos enquanto o Felipe recebe ali, né? Segundo princípio, não compre o que você não precisa, e é legal. Eu vou te falar uma coisa. Ou boa sensação de algo novo, principalmente se for daqueles que não sobra dinheiro. Eu sou daqueles que não aguenta ver uma etiqueta amarela. Parece que é um imã, sabe? É um imã. Principalmente nos supermercados. Amo o supermercado. Estou passando assim, parece que me atrai assim, ó, a etiqueta amarela. É a etiqueta. E às vezes a gente é tentado, não é verdade, a comprar aquilo ali só para satisfazer uma coisa momentânea. É ou não é? É, gente. É, gente. Quando passa assim no centro, aqueles cartazes bem coloridos, amarelão, assim, aquela coisa, aquele número chamativo. Aí você está andando com a esposa para um lado, o marido para o outro, aquela, né? Mas sabe, a maioria das pessoas compram as coisas só porque é legal, ou a boa sensação de algo novo. Por exemplo, tu tem um celular bacana que dá para você usar, telefonar e mexer no WhatsApp, no Facebook. Aí tu vai e sai de um celular, talvez de R$1.000 para um de 4.000. Só com a sensação de ter algo bom. Só com a sensação, talvez você não trabalhe, se você trabalhar com o celular, se você usa aquela ferramenta para que você possa trabalhar, tudo bem, mas talvez você só para aquela sensação no momento de ter a maçãzinha atrás do celular. Tira da internet, né? E cola. Você tem aquelas, pô, estou com uma Apple aqui, né? Só com as, gente, aí você gasta 3.000 coisas, aí você, não, eu parcelo no cartão, o Nubank me deu o limite, graças a Deus, estava esperando ter o limite do Nubank, R$4.000. Aí eu falo assim, não, mas passo aqui em 20 vezes, 24 vezes, né? Passo em 24 vezes com juros aqui, mas é juros bem baixinho, mas eu vou ter a maçãzinha. Essa sensação, gente, isso atrapalha. E todos nós temos. Todos nós gostamos de alguma coisa. E todas as coisas têm que ser vendidas. Basicamente, até para beber água. Nós fomos passear em Gramado ali. Aí minha mãe foi num lugar, comprou água. R$5 um copinho de água, um negocinho de água. 5 conto. Quase que dá uma hemorragia interna. Nossa, R$5. Ui! Né? R$5.
Vamos lá, não gaste todo o seu dinheiro com comida. Fazer uma social. Coloquei aqui esses lugares, porque são lugares que são do seminário, mas você que mora fora do seminário, talvez você vai gastar com outras coisas. Né? Hamburgueria, supermercado, mercearia, padaria, restaurante. Eu fui fazer a soma hoje de hamburgueria, assim, ó, fiquei assustado. Isso só na hamburgueria. Talvez, sim, foi quase todo o dinheiro do auxílio, não meu, mas foi quase todo o dinheiro do auxílio dos meus clientes, graças a Deus pela hamburgueria, gente. Mas, irmãos, é o seguinte, talvez você gastou todo o seu dinheiro com comida, só tirou o dízimo, né, para manter, para Deus te dar mais. Pode ser, gente, são possibilidades, não é verdade? Possibilidades. Mas assim, você tinha um alvo lá na frente de comprar certa coisa que seria bom para você, ou de talvez comprar um livro, talvez você passou essa pandemia toda, comprou um livro, por exemplo, não investiu em nada que lhe trará retorno, mas você investiu em comida, quase 100% em comida, 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 comida. Então, isso talvez seja um conselho para vocês que são do seminário, talvez alunos, talvez solteiros. O valor X, por exemplo, talvez que alguns de vocês gastaram, é equivalente à carteira de motorista de vocês. Que é um belo investimento na vida de vocês, é um belo investimento na vida de vocês. Então, se você, talvez, coisas, sai daí, acusador. Não, eu não estou fazendo papel de acusador, não, gente. É porque mais bênçãos virão, amém? Mais bênçãos virão. Só que se você gasta o seu dinheiro em comida, você acha que aonde vai dar? Você sabe. Não é verdade? Talvez você chegue assim e fale assim, vê quanto que está em tal setor aí para mim, e eu te digo, falou, não é isso não. Mas você anota? Não. Então, como é que você sabe, né? Não é isso não. Aí a pessoa fica assustada, mas basicamente acontece isso. A grande maioria das empresas quebram justamente, não com comida, mas por erros de gastos, previsões de gastos errados. Então, se você talvez quer gastar, quer investir para ter daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, um certo objeto, se você não guardar o seu dinheiro, se você deixar de gastar em algumas coisas que talvez nós somos viciados em gastar, nós vamos conseguir juntar o dinheiro para adquirir tal coisa. Por exemplo, se você bebe uma latinha de Coca-Cola por dia, o que é uma latinha de Coca-Cola? R$3, gente. Uma latinha por dias. Uma latinha de Coca-Cola, R$3, vai te custar mais de R$1.100 no final do ano. R$3. Então você percebe que você não pode ver só um momento, você tem que ver isso a longo prazo. Você tem que ver isso a longo prazo. Então, sim, não adianta, eu sou da filosofia o seguinte, que não adianta chorar o leite derramado, o que foi, passou. Então, o que você pode aprender é não fazer a mesma coisa, você tem que aprender. Nós temos que aprender. Terceiro ponto, nem ande comprando presente que você não possa pagar. Não compre presente que você não possa pagar. Ou alguma coisa que você não possa pagar, por pena de alguém. Ah, não, com pena de tal pessoa, eu vou me endividar aqui para comprar tal coisa para tal pessoa. Ou porque a pessoa é boa para você, ou seja, se você está apertadíssimo, meu filho, que história é essa de dar presente? Não pode. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então, talvez você está atolado e você dá um presente para alguém ou comprar alguma coisa com pena de alguém
você acaba de ficar mais atolado. Aí, para sair daí é difícil. Para sair daí é difícil. Outro ponto, poupe e compre coisas à vista e não parcelado, ou seja, parcelas grandes e frequentes. Você vai lá, como eu te disse, né, basicamente, quem é que não tem cartão de crédito? Quem não tem cartão de crédito? Levante a mão. Quem não tem? 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Talvez aqui tenha, sei lá, 60 pessoas. Talvez 60 pessoas. Então, 80% aqui tem cartão de crédito. 80% tem cartão de crédito. E talvez você está torcendo para que aumente o seu limite. Quem está torcendo para aumentar o limite, levanta a mão. Está torcendo? Está bem? Eu estou torcendo para aumentar meu limite. Quem está torcendo para aumentar o limite, levanta a mão. Né? Verdade. Aí você para pensar, peraí, tudo bem, aumentar o limite é coisa boa? Em si é boa. Em si mesmo é boa. Em si mesmo é boa. Mas agora, quando você quer comprar, como eu acabei de dizer, você logo é tentado a passar o quê? A navalha, passa aí. Não tem dinheiro não, mas passa aí em 10 vezes, 20 vezes. Aí você pergunta, qual que é a perguntinha básica que a gente faz para o vendedor? Em quantas parcelas dá? Aí o cara, 6. Mas tem como em 10? Aí o cara, tá bom, em 10. Cara, eu precisava para 16 parcelas. É assim, gente. Aí você faz aquela conta de R$1.000, você parcela em 20 vezes, dá 50. Ah, 50. O que é 50 reais um dia? O que é 50 reais? Aí você vai lá e, não, vou comprar agora um computador. Vou comprar um computador. E quantas parcelas? Aquela mesma trajetória, né? Quantas parcelas? 10 vezes. Faz em 15. Chega em 20, parcela. Aí faz R$100 de parcela do computador. R$150 já é o seu gasto parcelado. Aí você vai lá, não, mas eu recebo R$300, eu recebo R$1.000. Ou seja, você não percebe que o seu gasto parcelado ele está aumentando, mas você tem um gasto fixo que você gasta todo mês, seja com, enfim, alimento, luz, água, seja com higiene, dízimo, oferta, você tem um gasto fixo e ele obrigatoriamente vai ser somado àquele gasto parcelado mensal que você tem. E você vai perceber, poxa, eu ganho 1.000, mas meu gasto parcelado está 400, e o meu gasto fixo está 700, vai fechar as contas, sim ou não? Não, vai ficar 100 negativo. E esse 100 negativo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai gerando juros, vai acumulando, só se você cortar a despesa. Aí você vai dizer assim, nossa, eu vou ter que deixar de comprar tal coisa? Ah, não, esse aqui eu não quero. Então, você vai ficar endividado. Cuidado com o cartão de crédito. Se você não consegue controlar seu cartão de crédito, quebra esse cartão de crédito. Liga para o banco, cancela o cartão de crédito. Mas não fique no bolso, principalmente quando você for sair. Porque qualquer coisinha, você vai usar o seu cartão de crédito. E se você não tiver um controle, se você não sabe aonde você pode pisar, o que você pode gastar, quando você pode gastar, você vai virar, isso vai virar uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, virar uma bola de neve, vira uma bola de neve, vira uma bola de neve. Aí você vai se encontrar aterrorizado. Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, cuidado com as altas parcelas. Cuidado com parcelas grandes e frequentes. Cuidado. Isso que eu dei para vocês aí, você pode colocar a imagem ali, ô Gustavo, por favor? Fez o teste antes? Hã? Gente, isso que eu fiz aí para vocês, dá uma olhada aí, colocou? Vai sair ainda, vai sair, fica tranquilo. Tudo bem, eu pego aqui no tablet. Vamos lá. Isso que eu fiz para vocês aí, essa primeira parte,
contas atuais a pagar. Todo mundo tem a folha? Não entregou? Você pegou tudo para você? Tá, quem recebeu as duas? Levanta a mão. Quem recebeu as duas? Então, poucas pessoas receberam só uma. Depois eu forneço para vocês, depois da escola dominical. Pode ser? Contas atuais a pagar. Não, essa aqui é a segunda, não? Todo mundo recebeu essa aqui? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Então, vai ter que passar a outra primeiro. É outra mesmo. Contas atuais a pagar. Vai estar escrito assim, ó. Contas atuais a pagar. Primeira coluna vai estar escrito credor, ou seja, aonde você deve. Para quem você deve, na realidade. Eu coloquei um exemplo aí para vocês. Só um exemplo para vocês seguirem o mesmo. Exemplo, credor. Eu coloquei IPVA e documentos. Valor total é a segunda coluna. A segunda coluna. Valor total. R$ 1.044. Dá um zoom aí. R$ 1.044. O número de parcelas que eu vou pagar esse valor. 9 parcelas. Qual é o valor de cada parcela? X valor. Quando você vai começar a pagar a primeira parcela? Por exemplo, mês que vem, agosto. Esse aqui é o agosto de Deus, né? As pessoas falam, agosto de Deus, nunca mais. Agosto. E quando vai ser o término dessas parcelas? Lá em abril de 2022. Então, aqui, gente, vocês vão colocar, né? Vão colocar todas as suas contas, as suas contas parceladas. Todas as suas contas aqui, ó, para onde você deve, o valor total, o número de parcelas, o valor de cada parcela, o início, o mês que você vai começar e o término que você vai terminar. Claro, né, o término vai terminar. Não é isso? Correto? Alguém tem dúvida aqui? Alguém tem dúvidas? João, tem dúvida aqui na primeira do aqui, se é gasto fixo? Não. Gastos fixos aqui, ó, vou explicar. Na sua própria folha tem ali. Daqui, sobre os gastos parcelados, etc. e tal aqui? Não, né? Então, abaixa ali, fazendo favor. Despesas fixas. Você vai calcular quanto você gasta. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Quanto você vai gastar, ou quanto você gasta mensalmente em alimento. O dízimo aqui é relativo ao valor, proporcional ao valor que você ganha, claro. A oferta, aqui então você vai colocar 10%, tá? Se você não sabe o valor exato, porque talvez você não sabe exatamente quanto que vai entrar, você coloca então 10% ali. A oferta, quanto que você oferta mensalmente, se for em porcentagem, você também coloca em porcentagem. Quando você gasta higiene, gasolina, fundo de emergência, quanto que você gasta em qualquer outra coisa social, quanto que você gasta de estrutura familiar, de curso, vocês vão colocar despesa fixa. Despesa fixa. Por exemplo, despesa fixa. Só pegar um exemplo. Vamos colocar aqui que o meu gasto parcelado mensal, eu tenho que pagar R$200. Tudo bem? R$200 é meu gasto parcelado em cartão de crédito ou qualquer outra loja. Totais das parcelas vão dar R$200 mensais, durante 10 meses. Então, 10 vezes 200, dá quanto? R$2.000. Você tem R$2.000 comprometidos em 10 meses. E vamos supor que o seu gasto fixo de todas as coisas que eu citei para vocês, seja de R$500. R$500 seus gastos fixos. Então, 500, R$200 de gastos parcelados vai dar o total de R$700. Tudo bem? Só que você ganha R$1.000. A tia Glaucia já até deu aumentada aí, R$1.000. Então, vai sobrar quanto? R$300. Então, você pode trabalhar com que valor daquilo que você ganha? R$300.
Isso se você não tira um fundo para você investir ou uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Você tira uma certa porcentagem do valor que você ganha todos os meses, para que, se porventura vier alguma emergência, você tenha aquele valor para que você possa cobrir a emergência imediata que você tem. Fundo, uma porcentagem para você investir em alguma coisa que te traz. Mas se você não colocar, por exemplo, listar as suas despesas fixas e os seus gastos parcelados e os valores que você, coloca ali, vai na outra planilha, os valores, por exemplo, que você tem, que como entrada, ó, o que entra para você todo mês? O que entra fixo todo mês para você? Qual é a sua renda fixa? E quais são os variáveis? Ou seja, o que você ganha fora aquilo que é fixo, que não é certo que todo mês você vai ganhar. Por exemplo, um auxílio emergencial, que talvez você já está contando o auxílio 2022. Está torcendo, cruzando os dedos para chegar ao 2022. Não, tomara que até 2022 eu receba auxílio, porque eu estou com o meu dinheiro totalmente fora do limite. Então, vocês vão colocar isso aqui, gente, ó. Depois que vocês colocarem isso aqui, tiver tudo ali, ó, o que vocês gastam, o que vocês recebem por mês e o que são as despesas fixas de vocês, eu posso agendar com você para a gente estar podendo fazer uma planilha mais top. Isso eu posso ajudar vocês. Mas vocês primeiro têm que fazer todos esse levantamento de custos, esse levantamento de gasto, de entrada e gastos fixos que vocês têm, para que a gente possa pular para a segunda etapa. Tudo bem, gente? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa primeira planilha ali? Tudo, mas qual que é o problema? Qual que é o problema disso? É que você vive mês a mês. Claro que você tem que ter um anual, mas você vive mês a mês. Por exemplo, nem todas as suas parcelas terminam no mês X, em janeiro, por exemplo. Tem parcelas que vai terminar em outubro, tem parcelas que vai terminar em setembro, tem parcelas que vai terminar em fevereiro, tem parcelas que vai terminar em meses diferentes. Nessa segunda planilha, nessa segunda folha que eu entreguei para vocês, que vocês vão receber, vai mostrar exatamente que, por exemplo, um exemplo, talvez em janeiro, ou em agosto aqui, o seu gasto total, seja ele parcelado mais fixo, vai dar R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 2.000, por causa das parcelas. Mas talvez em setembro, isso vai sair talvez para R$ 1.500. Então, por isso que depende muito a quantidade de parcelas, quando você fez a compra, quando vai terminar o valor das parcelas. Mas depois eu posso te auxiliar nessas planilhas ali, tá bom? Sim, isso faz parte também. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso faz parte. Tudo bem, gente? Agora pode tirar essa imagem ali? É ali que está, irmãos, ó. Poupe e compre coisas à vista e não parcelado. Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá para o próximo ponto. O segundo ponto, conheça sempre seus números. Resolva a sua situação financeira e define suas prioridades e alvos. Depois de você fazer aquela planilha, você vai entender o valor que você está devendo e para quem você está devendo. E quando você vai terminar de pagar. Resolva a sua situação financeira e defina as suas prioridades. João, a minha situação financeira está resolvida. Então, defina as suas prioridades. O que você quer fazer? O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Né? O que você quer comprar? A porcentagem que você quer guardar para investir. Defina. Conheça exatamente seus gastos através das anotações. Então, assim,
não adianta também você só fazer essa planilha que eu passei para vocês. Se vocês não fizerem diariamente aquilo, a anotação dos números de vocês, da contabilidade de vocês, dos gastos de vocês, da entrada de vocês. Por que isso é importante, gente? Porque você vai não somente anotar, você vai estudar os seus números. Aonde você está gastando mais, aonde que você tem que deixar de gastar. O que vai sobrar no final do mês para você poder talvez investir na sua saúde, investir na sua beleza, investir, né, menos para os goianos, investir, né, no seu futuro, em cursos, por exemplo, em livros, ou talvez é uma roupa que a sua esposa está precisando, talvez seja um tênis, sei lá, um sapato que o seu marido está precisando, talvez seja, sei lá, realmente você sair com alguém para poder lanchar também, para poder, né, ir numa lanchonete, convidar alguém para chamar, né, para comer um hambúrguer. Também tem tudo isso. Então, assim, conheça as suas contas. Conta é uma coisa, dívida tem data de vencimento. Ou seja, conta é um compromisso financeiro futuro, você tem data de vencimento. Até tal dia você tem que pagar. Dívida é quando você não paga essa conta e ela fica atrasada, acarretando encargos financeiros, juro, multa, etc. e tal. Então, chega lá o cartão de crédito. Talvez você é uma dessas pessoas que já passou por essa experiência. Chegou lá o cartão de crédito, aí tem lá o valor mínimo de pagamento de fatura. Você, talvez num impulso emocional, talvez por não conhecer os seus números, você, não, eu vou pelo menos pagar aqui o valor mínimo da fatura, pelo menos eu vou dar uma suspirada. Gente do céu, você está se metendo numa enrascada. Está se metendo numa enrascada. Então, muito cuidado para que essas contas não, né, se transformem em dívidas. Porque quando vai acumulando dívida após dívida, dívida após dívida, aí, meu irmão, os nervos ficam à flor da pele. Você começa, talvez, a pensar em coisas que você não pensava antes. Em como adquirir coisas para você poder quitar essas dívidas. Talvez seja, vai no banco fazer um empréstimo ou qualquer outra coisa assim, e você fala, poxa vida, nem sempre o empréstimo é a melhor opção. Então, tome muito cuidado para que essas contas, elas não se transformem em dívida. Você tem que renegociar suas dívidas. Renegocie as dívidas de vocês. Assim, mas não fique aquela coisa assim, ó, não, eu não vou pagar essas dívidas, que o banco tome um prejuízo, mas eu não vou. Nós, como crentes, nós temos que ter esse senso moral de que nós não podemos ficar devendo a ninguém. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Isso aí. E esse é um assunto interessante sempre falar, né, irmãos? Sobre questões financeiras. Isso aqui, essa mensagem eu já tinha feito ela no domingo, se não me engano, uns 2, 3 domingos atrás. Quando o Ricardo veio pregar aqui, já estava tudo certo para vir pregar, ele já entrou no púlpito aqui e já pregou. Então, graças a Deus que ficou para essa parte aqui, que já dá para a gente finalizar a vida de José na questão financeira administrativa aqui. E, por fim, aqui, é hora do cálculo, fazendo as contas para saber como posso sair do atoleiro. Peça ajuda para quem entende. Peça ajuda para quem entende. Não entendo muito do assunto. Peça ajuda. Nem todo mundo entende muitas coisas. Ninguém entende todas as coisas. Ninguém é mestre em todas as coisas, mas talvez tenha alguém que saiba mais do que você. Talvez seja o momento de você chegar e falar assim, cara, tem como você me ajudar a ver essas questões ali? Então, assim, e aproveite que é de graça.
Aproveite que é de graça. Porque se você for pagar, é caro. Então aproveita que é de graça. Pensa, analisa, reflete e peça, busca ajuda. Esse é o segundo ponto, conheça sempre seus números. O terceiro e último ponto, não vincule a segurança financeira à sua renda atual. O que isso significa? Pense, irmão, em não ter mais os valores que você ganha atualmente. Existem contingências, existem probabilidades. Existem probabilidades. Talvez é aquela pessoa que está devendo um valor X para você e você faz contas baseado naquilo que fulano de tal ainda vai te pagar. E se fulano de tal não te pagar? Teve uma vez que eu caí numa enrascada, na época eu era aluno, eu comecei a vender computador para poder aumentar a minha entrada, que não era quase nada. E eu comprava computador à vista ou parcelado, em poucas parcelas, menos do que as que eu comprava, e o valor maior. E certa vez, e o meu capital de giro era muito pouco, certa vez eu vendi um computador para um rapaz e o rapaz foi embora do seminário, me devendo. Eu entrei numa enrascada, porque eu não conseguia cobrir o custo que eu tinha mensalmente com as parcelas do 1 ou 2 ou 3 computadores que eu comprei na época. Então, assim, eu me meti numa enrascada, e isso demorou um tempo para eu poder sair dessa enrascada. Então, pense nas possibilidades de você não ter mais os valores do ganho atual. Se fulano de tal está te devendo, se chega a sua conta e ele não te pagar, a sua conta não é responsabilidade dele, é responsabilidade sua. Se você fez a conta, você fez um compromisso com alguém. Se uma terceira pessoa te deve o valor X, exatamente aquele valor que você fez a conta, não é responsabilidade dele arcar com a sua conta, é responsabilidade dele arcar com a conta dele que fez contigo. E você tem a responsabilidade de arcar com a empresa que você fez a conta, a dívida ou o investimento. Então, assim, pense nas possibilidades de você não ter mais valores de ganho atual. Uma sugestão, guarde dinheiro para criar fontes de renda alternativa. Chegou o dinheiro, gastou todo o dinheiro, você não vai ter uma fonte alternativa. Se porventura aconteça alguma coisa, você tem aquele valor. Ou seja, e o último ali, não conte com o auxílio emergencial. Não conte. Não conte com o emergencial. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, acabou, se não me engano, a terceira ou quarta parcela, não é isso? R$450. Aí, talvez, esse dinheiro do auxílio, que nem existe ainda, já está totalmente comprometido. Então, não conte, irmãos. Não existe. Se você viver sempre assim, você vai viver sempre na enrascada, sempre no limite. No limite. Sempre no limite, sempre sufocando. Então, irmãos, em síntese é isso. Quando nós olhamos ali, sintetizando, esses são os 10 erros que atrapalham a sua vida financeira. Para nós finalizarmos, primeiro, não saber sua renda bruta e a líquida. Segundo, não controlar as despesas fixas e variáveis. Terceiro, não ter um objetivo para o seu dinheiro. Quarto, viver sempre no limite, sempre apertado. Quinto, perder o controle do cartão de crédito. Sexto, não registrar seus gastos. Sétimo, não ter metas de gastos. Oitavo, deixar as dívidas para depois. Nono, não ter uma reserva financeira. E décimo, ser indisciplinado. Esses são, sintetizando a mensagem, são os 10 erros que atrapalham a sua vida financeira. E isso faz com que você não seja um vencedor, nesse sentido. É interessante que se você tiver uma vida financeira saudável, irmãos, eu tenho certeza, se você for fiel a Deus, óbvio, em todas as outras coisas, quero dizer, mas eu estou tratando dessa área, eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais, não tenho dúvida. Não falo simplesmente por experiência própria, mas a Bíblia afirma isso. E 2 Coríntios capítulo 4, em vários outros textos, sobre a boa administração. Eu tenho certeza que Deus não tem problema de dar muito para quem tem muito.
Deus já provou isso nas parábolas dos talentos. Deus tirou daquele que não tinha quase nada e deu para quem tinha mais. Deus não tem problema com isso. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito mais. E para finalizar, que é o segredo para você ganhar dinheiro é você dando dinheiro. É impressionante. Quanto mais você dá, mais você recebe. É o paradoxo do Evangelho. O quanto mais você dá, mais você ganha. Mais você dá, mais você ganha. É mais eficiente do que em si a boa administração. É um complemento. Quanto mais você dá, generosidade, mais você recebe. Deus abençoe, shalom para todos, tenha excelente dia.